Eita, Instagram que começou a dar problema pra gente, hein? Eu estava começando a falar antes de ser derrubada aqui. Eu estava que os últimos estudos mostram que a dificuldade que a gente começa a ter em emagrecer, oh, tá difícil, né? Mas não vai mais. Agora nós vamos até o Pelo final. amor de Deus, ó. Não, Menina! tirei Wi-Fi, tirei tudo. Vamos lá. Então, eu Legal. estava comentando que os últimos estudos, inclusive na área da educação física, né, Uhum. é que o que acontece? A gente começa com o tempo a ficar mais sentado. Quanto mais jovem a gente é, mais atividade a gente faz, né? E Sim. depois a gente começa a se acomodar, a ficar mais sentado. E aí, aquela matemática do gastar mais, ela acaba não fechando, Sim, né? E sim. aí por isso que a gente começa a engordar mais e ter mais dificuldade. Lógico que os hormônios também eles afetam, Exato. mas Exato. essa matemática aí de começar a ficar mais acomodado, menos exercício, ela é um fator assim Sim. muito importante. Mas vamos falar aí da alimentação, da parte assim do que a gente pode trabalhar nessa fase aí, que é possível sim a gente Sim. cuidar da saúde, ter uma vida saudável e emagrecer. Legal. Bom, então, primeiramente, boa noite a todos que estão aqui conosco. Ana, antes de mais nada, obrigada pelo convite. É um prazer imenso poder compartilhar e poder dividir aqui tanta informação e estimular a galera aí a importância aí, não só de emagrecimento, né? Mas de vida saudável, de Estilo, né? longevidade. Uhum. Eu sempre brinco, né? Eu falo que eu sou nutricionista, eu não sou desnutricionista, né? Então, as pessoas, quando pensam em nutrição, já pensam em dieta. E a nutrição, ela vai além, né? A nutrição, ela pode te ajudar nessa questão de ter um envelhecimento saudável, ela pode te ajudar a trazer para a tua rotina um estilo de vida saudável, né? E alimentos que vão colaborar aí para a tua saúde como um todo e para a prevenção de Exato. doenças voltadas ao envelhecimento, prevenção da formação de radicais livres. Então, é sobre tudo isso daqui que a gente vai falar um pouquinho, tá? É Excelente. claro que eu até comentei com a Ana, né, para vocês que estão aqui nos ouvindo, eu falei, Ana, qual que vai ser a pauta da nossa live, né? Porque quando fala desse assunto, mulheres, emagrecimento, rejuvenescimento, eu sou apaixonada por isso, é um assunto que eu domino, que eu gosto, é meu dia a dia. Então, se deixar, eu fico aqui até meia-noite falando. É. E você falou uma palavra que eu comentei aqui, que é uma das promessas da questão não especificamente nessa jornada 2 semanas, mas Uhum. a promessa do participar de exercício físico, trabalhar, cuidar da alimentação é rejuvenescimento. Você falou a Rejuvenescimento. palavra assim que é o que eu mais gosto de focar. Né? Sim, Nem sim. tanto, não é questão só de emagrecimento. Emagrecer você vai, é consequência. É uma Mas consequência. cuidar da saúde, a gente acaba rejuvenescendo. Exatamente. Então, já começa daí, né? Porque, volto a repetir, quando as pessoas pensam em nutrição, nutricionista, as pessoas pensam em cortar, né? Às vezes eu estou em algum evento final de semana, coisa do tipo, e as pessoas falam, ai, gente, a gente não pode comer porque a Nutri tá aí. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, eu não sou fiscal de prato de ninguém, e se a pessoa me pede orientação, eu sugiro uma alimentação mais saudável. Mas isso não quer dizer que não é para você comer, né? Nós temos uma diversidade de alimentos aí, e os alimentos, alguns alimentos têm, além do ato de nutrir, eles têm os alimentos funcionais, né? Então, esses Sim, alimentos, além de matar a sua fome, ele tem benefícios no teu corpo para outras áreas, como, por exemplo, o rejuvenescimento, né? Então, quando a gente começa a falar aí de envelhecimento do corpo, envelhecimento da pele, a gente precisa entender que, felizmente, hoje, principalmente nós mulheres, né, passou-se aí por uma transição, né? Então, antigamente, você pegava uma mulher de 50 anos, era uma mulher velha, né? Até alguns sim. anos atrás, a revista Cláudia pegou a Cláudia Minto, Cristiane Torlone. Cristiane Torlone, aos 50 anos na época, e a mãe dela, e comparou as duas.
Então, a mãe da Cristiane Torlone aos 50 anos era uma senhora. A Sim. Cristiane Torlone, aos 50 anos, era a Cristiane Torlone que nós conhecemos, inteirona, bonitona. Então, passou-se por uma transição isso, né? Hoje, uma mulher de 50, 60, 70 é uma mulher que está se cuidando, é uma mulher que está bonita, é uma mulher que está saudável, né? Isso é muito bom. A expectativa de vida melhorou muito, né? Então, antigamente, 80 anos, as pessoas morriam aos 80 anos. Hoje, isso estima-se aí a vida até 100 anos, né? Então, isso é muito legal. Inclusive, já nasceu quem vai chegar a 200. Jura? Os estudos de longevidade, sim, os estudos de longevidade que eu tenho participado alegam que já nasceu quem vai chegar a 200 anos. Que máximo, não sabia desse dado. Olha porque isso. assim, olha quão rápido está mudando a questão de alimentação, de suplementos, né? A parte de suplementos, exercício sempre se fez, mas acontece que agora está muito mais necessário. Sim. Hoje em dia não dá mais para uma pessoa ser sedentária. Exato. E aí é uma evolução natural do ser humano, né? Então, antes de falarmos aqui das estratégias alimentares, para quem não me conhece, né? Eu sou nutricionista e eu atuo também como coach comportamental. Então, o primeiro ponto que eu começo a abordar com a minha cliente, quando vai no consultório, quando pede uma orientação, primeiro a gente precisa mudar aí as crenças que a maioria das mulheres tem, né? Então, algumas mulheres chegam no consultório e falam assim, então, né, Nutri, porque agora com os 40 já sabe, né? Porque depois dos 30 meu metabolismo mudou muito. Eu falo, 30? Deixa eu ver quando você chegar nos 40, deixa eu ver quando você estiver beirando os 50. E eu acredito que a mudança vai acontecendo aí com o chegar das décadas, faz parte, né? Fisiologicamente, o nosso corpo está envelhecendo. Mas aí você tem todos os recursos intrínsecos, a gente vai falar um pouco aqui de mente também, né? Você tem que se utilizar de todas essas ferramentas de recursos internos e externos para a gente driblar esse envelhecimento e envelhecer bem, né? E o que eu acho que envelhece muito, eu tenho certeza que o que envelhece muito é essa crença que tu acabou de falar, que a pessoa chega no teu consultório, eu tô com 40, já deu, já acabou nada. Exato. Essa crença do envelhecer, Exato. né? Aí você começa a aceitar a ficar no sofá, a fazer menos exercício. Isso te envelhece. Exato. Então, esse é o primeiro protocolo que eu uso. É mudar essa mentalidade e deixo a reflexão para você que está aqui nos assistindo. Né? Dependendo aí da tua faixa etária, como que você se sente fora da data do teu documento, fora da década em que você nasceu. Né? Você se considera uma pessoa jovem, uma pessoa de mentalidade jovem? E eu falo para vocês aqui por experiência própria. Eu teve alguns anos da minha vida que eu me sentia assim, por conta do meio que eu convivi, o sistema de crenças da minha família, da minha avó, da minha mãe, que falavam assim, nossa, as primas já estão ficando velhas, estão com 35. Eu falava, meu Deus do céu. E se você não toma cuidado, você entra naquela vibe ali. Então, esse é o primeiro ponto. Sem dúvida. Né? Entra sim. Mudança de estado de espírito. Segundo ponto é que sim, envelhecemos com o passar dos anos, mas sim, nós temos aí muitos recursos, tanto voltado à alimentação, ao exercício físico e à suplementação, né? Que você pode aí driblar essa sua fisiologia corporal. Então, esse é um outro ponto também de crença que eu preciso trabalhar com os meus clientes e deixo a reflexão aqui para você. Às vezes tem mulheres que falam, eu não tenho idade para fazer musculação. Eu não gosto de academia porque só tem jovens, sabe? Então, você percebe que a mentalidade da pessoa, a pessoa entrou naquele loop ali de sentir-se velho e ela acha que buscar um rejuvenescimento, buscar um estilo de vida saudável, não faz parte do contexto dela de vida. Tanto que um dos objetivos, assim, da gente ter o programa, né, de fazer o exercício em casa, fazer musculação em casa, utilizando o peso do próprio corpo, utilizando utensílios, é exatamente porque, primeiro, muitas pessoas não têm tempo até do deslocamento, né, de academia. Outras, como tu falaste agora, não gostam porque acho que só tem menina sarada, não se sente bem, enfim. Então, ter oportunidade, então não tem mais desculpa, né? Exato. Não tem
desculpa, a gente precisa fazer 20 minutinhos, 30 minutinhos que seja todos os dias, porque a Organização Mundial da Saúde, o que ela fala é que a gente deve fazer pelo menos 150 minutos de exercício por semana. E aí você divide, Sim. né? Ou 30 por dia, mas no mínimo isso. No mínimo isso. Então, esses são os primeiros pontos, né? E volto a repetir, deixar a reflexão aqui para você. Não adianta eu falar de estratégias alimentares, não adianta a Ana falar de estilos de exercícios físicos, se a tua crença te bloqueia para tudo isso, né? De repente você está aqui nos assistindo e falando assim, isso não é para mim. A Ana está muito bem com 62, a Lu está muito bem com 47, mas são elas. Eu não tenho essa coragem, não é para mim. Se nós podemos, você também pode, né, Ana? Sem dúvida. Então, deixo aqui a reflexão. E quiser bater um papo depois comigo em relação a isso, a gente já faz aí um chicotinho, né, Ana? Para a gente se situar. Eu falo no mínimo, né? Uma mulher de 47 anos, vou me dar por exemplo aqui, no mínimo está no meio da jornada, né? E ainda se a expectativa de vida for igual 200 anos, igual a Ana falou, caramba, né? Ainda tem muito não somos frente. Nós, não somos nós. São os nascidos. Já nasceu. São os nascidos, exato. Não somos nós. Mas minimamente, aí, pensando numa expectativa de vida de 85, 90 anos, putz, ainda tem muito chão, né, gente? Então, muito. eu falo. E o mais importante, Lu, é a qualidade. É o que eu insisto muito. Muitas pessoas, eu não falo só de mulheres, em geral, homens, né? Já tô nessa idade, não é mais para mim, como tu falou, né? Não tenho mais idade para ir. Gente, e o resto, nós estamos aqui, ó, entrando na segunda metade da vida. E o resto da vida, como é que você quer viver? Qual a qualidade? Eu costumo perguntar, tá bom, como que você está fazendo hoje? Como o teu estilo de vida hoje, como é que você se enxerga daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 15? Como você se enxerga? Olha para sua mãe, como você se enxerga? Agora, se você passa a mudar o seu estilo de vida com uma boa alimentação, focando no exercício, como que você quer chegar? Uma coisa que como você quer. Então, foca em como você quer chegar. Eu não quero que alguém me ajude a levantar do sofá, que eu dependa de alguém, porque eu não tenho força nas minhas pernas para levantar do sofá para ir no banheiro. Que isso seja o mais tarde possível. Eu quero ter uma longevidade ativa. Exato. E exatamente isso que eu trabalho, né? Porque eu falo, tudo bem se você não se sente mais à vontade, e não é esse o teu objetivo, barriga de tanquinho, né? Eu falo, não é projeto verão. Nem nós estamos falando nisso. Hoje eu fiz os stories com uma legenda sobre isso. Não é projeto verão. Não pedalo toda manhã para o projeto verão. É projeto vida, né? Exatamente. Então, é pensar isso, é no envelhecimento que, de repente, você não vai precisar de uma bengala, você vai ter um fortalecimento muscular, você vai ter os seus níveis, né, de exame, seus níveis séricos, ok, de triglicéridos, colesterol, diabetes, osteoporose. Então, sobre tudo isso, a alimentação e o exercício físico faz uma prevenção disso, né? Então, não é o hoje, não é estar bem para o verão de 2022, é para a vida, né? E aquilo é efeito cumulativo. Os hábitos que você tem hoje, a soma de hábitos que você tem hoje, vai impactar, vai refletir lá na frente. E a uma hora a conta, a vida cobra, né? A vida cobra. A vida cobra. A gente precisa acumular agora, né? Para gastar depois. Tem Outro dia eu fiz um Reels com uma frase do Joel J que eu adoro, não sei se o pessoal aqui conhece, mas ele foi esportista, nadador, nadava aí na época do Gustavo Borges, e ele hoje é um cara, um fera na internet, focando bastante exatamente na força, das conquistas, né? E o que ele fala é exatamente isso. Você quer o quê? Você quer o prazer agora
ou você quer suar? É claro que eu quero prazer, a gente quer o prazer agora. Vai lá, come um docinho, tá me dando prazer. Ao passo que os bons hábitos, eu tenho que gastar energia, eu tenho que suar, não sei o quê, e eu vou ter isso lá na É frente. recompensas imediatas e recompensas tardias, né? Exatamente, exatamente. Sim. Então é isso, é você trocar isso, trocar o prazer daquele chocolate momentâneo e não sentir aquele abrir mão daquele prazer, mas trocar pelo prazer tardio de fazer seus exames, de estar bem, de estar com peso adequado, de ter saúde, de ter pele, autoestima, enfim, sobre tudo isso aí que uma alimentação saudável pode lhe trazer, né? Então, que o envelhecimento existe é fato. Envelhecer bem Claro. envelhecer é inevitável, envelhecer bem é opcional, né? Então cabe a você fazer as melhores escolhas. Então, às vezes, eu acho que eu nunca te contei isso, Ana, mas a minha primeira formação é em estética. Eu atuei como esteticista. Você já me contou. Já contei, né? Então, antes da nutrição, eu atuei como esteticista. E um dos motivos que fez eu migrar para a nutrição é exatamente isso. Às vezes as mulheres buscavam por resultados imediatos, por massagem modeladora, achando que aquela massagem ia reduzir o abdômen dela, sendo que, na verdade, se a coisa não for intrínseca, se ela não tiver os cuidados essenciais, como, por exemplo, beber água, que eu sempre falo tanto, não adianta, ela pode usar um creme da Dior, da Chanel. Se ela não tomar água... Tá com aguinha aqui. Sim, ó. Tchim. Então, se não tiver essa hidratação intrínseca, não adianta você buscar tratamentos externos. Você pode gastar uma grana no tratamento estético, você pode comprar o creme importado, o que for, não vai refletir. Então, já começa daí, né? Falando de pele, né? Rugas, pé de galinha, qualidade de pele, de maciez, de toque, água. Água é fundamental para todo o teu metabolismo, para todo o teu funcionamento do teu corpo, né? Então, eu falo, gente, tudo precisa de água, carro precisa de água, planta precisa de água, fazer faxina numa casa você precisa de água. No nosso corpo não é diferente, né? Não. E a Ana sabe, eu monto grupos, eu monto desafios. As mulheres têm dificuldade. As mulheres não, as pessoas em geral. As pessoas têm dificuldade. As pessoas têm dificuldade. Né? Então, se eu pudesse aqui, já fazendo uma palhinha aqui, né? Se eu pudesse te dar uma dica aqui de tudo que nós estamos falando aqui, se você sair daqui com esse aprendizado, eu já vou ficar extremamente feliz, né? Porque a água, ela vai te prevenir aí tanto, ela vai te ajudar tanto nesse aspecto dessa estética, né? Como ela vai ajudar aí no aspecto de uma prevenção de um cálculo renal, da diminuição do apetite. Então, automaticamente, quando você toma água, você emagrece, porque às vezes o nosso corpo confunde sede com fome, né? Então, sem dúvida. Às vezes você acha que você tá com vontade. Todas as vezes que eu estou sentindo, estou com fome, mas não é o horário de comer, eu digo, isso é sede. É sede. Vou lá, bebo água e passa. Eu queria comentar uma outra curiosidade a respeito da água. O nosso cérebro, ele é formado 100% por água, né? Ele é água. Quando eu conheci meu marido, a gente estava namorando, ele tinha dores de cabeça todos os dias. Muita dor de cabeça. Ele tomava 2, 3 Neosaldinas no dia. E ele não bebia água. Ele bebia, sabe o quê? Aquele suco horrível de caixinha, puro açúcar. Ah, meu Deus! Eu digo, pelo amor de Deus, bebe água. Não gosto de água, não gosto de água. A tua dor de cabeça é falta de água. Não, bom, enchi tanto que ele começou, tá bom, a beber água. Comecei a botar água na frente dele, trabalhando. Não precisa mais tomar a droga da Neosaldina. Olha só. Não Olha precisa. só, que máximo. Acabou. Que máximo. Acabou. Que máximo. Água. Eu tava assim, Mas, Lu, eu queria comentar contigo, assim, perguntar sobre os macronutrientes, as coisas fundamentais aí que a gente precisa ter e consumir. Sim. Que a mulherada precisa. A mulherada, todo mundo precisa, todo mundo. A verdade, né, Ana, é que as pessoas resolvem fazer dieta por conta própria
e no anseio de emagrecer, porque parte da população busca aí emagrecimento, acaba Sim, que as pessoas estão sobrepeso e as pessoas estão desnutridas. As pessoas sim, acabam não trazendo para a rotina alimentar todos os macro e micro, né? Então, nós temos macronutrientes. Quem são e os macronutrientes? micros. E Carboidratos, muitas proteínas. pessoas magras, outro dia eu recebi um direct, eu sou super magra, eu não preciso e tal. As pessoas magras também precisam se alimentar bem Também, e fazer exercício para ter também, força também. muscular. Eu digo, eu vou além, eu digo que as pessoas magras até precisam uma atenção melhor, maior, porque às vezes a pessoa acha que porque ela é magra ela pode comer de tudo. E hoje, por Exato. exemplo, eu atendi uma paciente assim, ela era bem magrinha, mas ela tinha um abdômen que ela falou, só vim te procurar porque o taxista, semana passada, falou assim para mim, o cara do Uber falou, ai, fiquei com dó de você na chuva grávida. Então ela falou, tá na hora de eu marcar uma nutricionista. Então ela é magrinha. Pior, olha, a mulher ouvir que tá grávida é a pior coisa, né? É. Então, ela é magrinha, mas ela tem aquele abdômen parecendo mesmo de uma gravidinha, porque um corpo que ele está inflamado. Porque ela, sabendo que ela é magra, ela come de tudo. E tem uma alimentação desregrada, muito rica em fast food, uma alimentação inflamatória. Então, isso faz com que o abdômen realmente fique com aspecto de gravidinha. Então, quando nós pensamos aí em elementos essenciais para a nossa alimentação, nós temos os macronutrientes, né, que são carboidratos, proteínas e lipídios, e mesmo que o objetivo seja emagrecimento, você precisa de uma combinação, de uma distribuição nas suas refeições desses três elementos. Claro, quando a gente pensa em emagrecimento, de repente uma redução de carboidratos, né? Mas isso não quer dizer que você precisa excluir completamente os carboidratos, né? Então, uma coisa é o carboidrato da pizza, outra coisa é o carboidrato dos vegetais, das frutas, das farinhas funcionais. Então, Até porque a gente precisa desse pouco de carboidrato aí para sim, até sim, para o cérebro, né? Só que exato, tem que ser o exatamente. carboidrato bom. Exato, exato. Então, eu volto a repetir, quando a gente pensa em carboidratos, nós temos carboidratos simples e carboidratos complexos, né? Então, tudo que vem da terra tem carboidrato. Não precisa ser comer o carboidrato do trigo, de fato, o trigo tem processos inflamatórios no nosso organismo, é uma caloria vazia, né? Hoje o glúten é muito questionado, os estudos recentes apontam que, de fato, o glúten pode ser prejudicial para o nosso organismo, funcionamento intestinal, microbiota intestinal, mas a gente precisa de carboidratos, tá? Então, carboidratos é fundamental, dependendo aí do teu objetivo, pode sim ter uma alimentação mais reduzida em carboidratos, mas precisa, né? Hoje nós chegamos a um ponto com tanta informação distorcida aqui nas mídias, né, nas redes sociais, que as pessoas têm medo de comer frutas, né? Então, uma coisa é você estar num período de emagrecimento e você controlar aquelas frutas que tenham muito açúcar, que tenham um índice glicêmico elevado. Mas isso não quer dizer que você não possa comer frutas, né? Não precisa comer 4 porções de frutas ao dia, como nós tínhamos lá da nossa pirâmide alimentar. Mas a gente precisa Sim. de frutas, né? Frutas têm vitaminas, têm fibras, têm micronutrientes, tem água, né? Então, Só não comer em exagero, só não né? comer em exagero, É. exatamente, né? E Então, também tem a questão que a Rosa está falando que come muita banana. A banana tem um alto índice glicêmico, ela é boa em determinados horários, outros nem exato. tanto, né? Exatamente, Rosa. Então é isso. Dependendo do teu objetivo, dependendo da tua composição corporal, não é que você não possa comer banana. Mas, de repente, aí limitar-se a 1, 2 porções, depende da banana, né? A gente tem bananas e tem bananas, então não precisa ser uma porção exagerada. De repente, não precisa comer a banana junto com o pão, você pode usar essa banana como a fonte de carboidrato na tua refeição do café da manhã. Não precisa comer essa banana com comida, ela pode ser seu lanche da tarde. Então, são estratégias que nós vamos ali driblando e fracionando esses carboidratos para que você não tenha um impacto aí no ganho de peso. Agora, Lu, você falou das frutas. Conta aquele segredinho de comer uma fruta com sementes. Sim, de novo, né? Essa questão do mito das frutas, porque tem muita blogueira por aí, muito nutricionista também,
que fala que a fruta tem a frutose, que é um açúcar, né? Mas isso não quer dizer que isso vai ser prejudicial para a tua saúde, né? Que existe a frutose aí dos alimentos industrializados. Então, aquela frutose realmente pode comprometer aí nesse processo inflamatório. Mas a maioria das frutas, os grupos, né, das frutas são frutas muito doces. E, de fato, são frutas que têm um alto índice glicêmico. Então, só para dar um exemplo aqui para vocês. Se eu pego uma banana, por exemplo, dependendo aí da banana, uma banana em torno de 100 gramas, nós teremos aí 37 gramas de carboidratos. Então, mais de 30%, mais de um terço daquela banana é de carboidratos, né? Então, banana, manga, uva, lichia, mamão, todas as frutas muito doces, elas têm, de fato, um alto índice glicêmico. O que é esse índice glicêmico, né? É a velocidade com que o alimento vai virar açúcar na tua corrente sanguínea. Ai, meu Deus, então não posso comer frutas? Você pode, mas qual que é a minha sugestão? Todas as vezes que você ingerir uma fruta, você faz uma combinação com alguma fonte de fibra ou gorduras boas, né? Ou uma proteína. Então, por exemplo, uma fruta com um punhadinho de castanhas, uma fruta com um pedaço de queijo, uma fruta com um iogurte. Quando você faz essa combinação, você tem uma diminuição dessa velocidade desse açúcar, né? Dessa frutose. Então, não dá esse impacto glicêmico, você fica ali com um nível glicêmico médio e te dá saciedade, né? Porque às vezes você come uma fruta, daqui a pouco você tá com fome, porque ela foi absorvida rápida, né? Principalmente maçã, né? Eu adoro esses segredinhos. Eu adoro esses segredinhos. Eu não sei vocês, mas eu só tô com fome. Eu como uma maçã, parece que abre um buraco no meu estômago. Para mim também, eu como maçã, morro de fome. Porque as frutas... de colocar junto com... eu aprendi contigo, né? Legal. Nossa, acho fantástico. Eu adorei esse segredo. Que bom. Que não que não é tão falado, por isso que... Sim, né? sim. São estratégias, né? É o que eu falo. São estratégias. E aí, assim, comer uma castanha do Pará, 2 castanhas do Pará, que é o selênio que a gente precisa. Então, dou uma ali com maçã. Uma fibra, uma vitamina, pectina. Super gostoso. Exato, exatamente. Banana com aveia é uma boa combinação? É uma boa combinação, sim. Mas se o objetivo é emagrecimento, talvez valha a pena a gente dar uma ajustada nisso, né? É a pergunta aqui da Simone. Uhum. Então, Simone, depende aí do teu objetivo. Se você quiser compartilhar com a gente aqui, vou ter o maior prazer em esclarecer. Mas veja bem, a aveia é uma fonte de carboidrato, banana é uma fonte de carboidrato, né? Então, se eu estou pensando nessa junção para um pré-exercício, por exemplo, você comer isso daí 1 hora e meia antes do teu exercício. E quando eu falo de exercício, eu estou falando de exercício de média intensidade, né? Porque é o que eu brinco. Eu falo, gente, não vai comer carboidrato e fazer caminhadinha, porque aí não vai o que eu ia falar, não é uma caminhadinha, não. Que eu não considero uma caminhadinha fazer exercício. Exato. Nisso a gente tem a mesma opinião, né, Ana? Não, então, eu tô sempre falando disso lá nos stories, falei isso ontem a respeito da tapioca, né? As pessoas têm tem muito mito a respeito da tapioca. Uma tapioca de 60 gramas, e eu vou até fazer um vídeo disso, depois vocês assistam lá. Uma tapioquinha média, assim, ela vai ter a mesma quantidade de carboidratos de um pãozinho. Entendam? Então, assim, às vezes a pessoa tá comendo a tapioca, achando que tá fazendo uma boa escolha, acha que tá fazendo um exercício, mas quando a gente vai olhar aí o gasto energético desse exercício, talvez isso já tenha acontecido com vocês, né? Mensure. Você fica lá na esteira, você tá lá na esteira meia hora, você olha no visor, não deu nem 120 calorias, né? Você nem queimou aquilo que você comeu. Que dirá queimar o que já tá armazenado aí, entende? Então, precisa... A Simone, né, que falou da banana com aveia, não aparece para mim aqui os comentários. Então, se vale a pena, de repente, talvez aí, avaliar se essa combinação é interessante no teu caso e, de repente, você fazer a distribuição, né? Então, come essa aveia numa outra combinação, come a banana com uma outra combinação, mas talvez os dois não seja aí uma estratégia interessante. Tá? Porque, de fato, é uma alimentação, uma combinação rica em carboidratos. Então, se o teu objetivo é emagrecimento e você não tem um exercício de média a alta intensidade, você fica no melhor dos mundos, você empata, mas você não está em déficit. Então, são aquelas coisas que a gente precisa combinar, cuidar, prestar atenção das combinações no prato. Por exemplo, comer arroz
com purê de batata. São dois, né? A gente tem que Exato. ter cuidado de não ter dois tipos de Exato, carne exato. Eu até fortes, né? falo, né, Ana? De fato, eu também acho que arroz e purê não combina, né? Mas, É, assim, a pessoa até pode combinar, mas ao invés dela colocar um exemplo, vai, 2 colheres de cada, né, que vai somar aí quase metade do prato, ela põe 1 colher de cada. Então, a porção pode ser a já. combinação de 2 carboidratos, mas naquela porção, de repente, aí não passar 50, 60 gramas, dependendo aí do objetivo do planejamento individual, né? Porque aí é uma questão de fatores de planejamento individual, de acordo com a necessidade do indivíduo, Certo, né? muito bom. Então, quando a gente pensa nessa distribuição, tem essa questão de macronutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios, que são importantes, e tem a questão dos micronutrientes, né? Então, quando eu falo de micronutrientes, como a Ana mencionou aqui do selênio. Então, selênio, cálcio, zinco, vitamina C, polifenóis, são micronutrientes que são importantes para a manutenção do bom funcionamento do corpo, né? Então, quando a gente pensa em selênio, por exemplo, a nossa tireoide, ela só funciona se você tiver o selênio, né? Quando a gente pensa em cálcio aí, na prevenção de osteoporose, na manutenção da saúde dos ossos, de articulação, a gente precisa desse cálcio. Então, isso pode vir tanto da alimentação, como pode vir também da suplementação, né? Infelizmente, hoje a qualidade dos nossos alimentos talvez não supra essas necessidades diárias que nós temos. Porque é isso, né? Você pega um brócolis, que ele deveria ser rico em zinco, mas dependendo do brócolis ali que você pega, ele tá até branco, né? Não é tão verdinho como deveria ser, porque o nosso solo hoje é muito empobrecido, né? O nosso solo, como a gente tem uma produção em grande escala, então planta o negócio, daqui 15 dias já tá colhendo, tem muito agrotóxico, enfim. Então você não consegue trazer na alimentação a quantidade que você precisaria, né, para ter para suprir essas quantidades, essas necessidades diárias, principalmente de micronutrientes. Então, aí, às vezes, a suplementação se faz necessária. E quando eu estou falando de suplementação, às vezes as pessoas, mitos também, né, e crenças, as pessoas acham que suplementação, suplemento, né, o nome já a gente associa aquele cara maromba saindo da academia batendo um shake, né? Mas a suplementação, ela vai desde micronutrientes, como por exemplo esses aqui que eu estou relatando, como um colágeno, uma proteína em pó, um ômega, uma vitamina D. Então, precisa avaliar aí se, de repente, às vezes a gente não consegue mensurar isso em exames, né? Se eu peço o exame do meu paciente, o exame tá ok, mas ele relata sinais e sintomas. Os exames estão ok, mas ela se sente cansada, ela tem queda de cabelo, ela tem baixa libido, ela tem insônia. Então, vale a pena aí a gente entrar com a suplementação e pode ajudar muito, muito nesses sintomas, que é comum também da mulher madura, quando chega em menopausa. Então, tudo isso pode ser minimizado com a alimentação e com a suplementação. Exato. Falando em menopausa, existe também muita estratégia na alimentação, né? Para gente diminuir sintomas, fogachos e tudo mais, né? Sim, sim. É o teu negócio, né? Felizmente, eu sempre brinco isso, né? Eu sempre fui a louca da dieta quando mais nova, porque eu tinha tendência, ainda tenho, né? A ganho de peso. Todas nós, né? Quem nunca fez a dieta da sopa, Quem nunca? né? Então, antes, parece discurso de tiazinha falar assim, né? Na minha época, antes fazer dieta, né? Esse termo fazer dieta significava comer gelatina e biscoito de água e sal, não era, Ana? Era assim que se fazia dieta antigamente, né? Você não tinha a disponibilidade do que nós temos hoje, como, por exemplo, essas lojas a granel, né? Que vende farinhas funcionais, que tem suplementação, né? Outro dia e até os próprios estudos, né? Os estudos, né? Há pouco tempo atrás não se falava da farinha branca que ela inflamava, que deixava, né, nosso corpo inflamado até pouco tempo atrás. Agora a gente sabe. Então, hoje a informação e o acesso, né? É tudo muito disponível. Então, outro dia eu dei até um
print, eu estava na farmácia e felizmente hoje as farmácias, a cada vez eu vejo mais o crescimento, né, da oferta de suplementação. Então, uma coenzima Q10, um ômega, mesmo o whey protein, que vocês sabem que eu sou fã. Hoje você encontra probióticos, você encontra disponível em farmácia. Antes o profissional de saúde tinha até dificuldade de prescrever para o paciente, que dependendo da região que o paciente morasse, ele não encontrava com facilidade, né? Hoje é muito fácil isso, o paciente sai do consultório, já passa na primeira farmácia e compra, né? Então, tudo isso facilita muito. Eu tô rindo aqui que a doutora Vivian mencionou da época da dieta da Lua. Dieta da Lua, também. Tomava líquido. A Rose está perguntando, eu já sei a tua resposta, mas o que você acha do jejum intermitente, se você recomenda? Sim, eu gosto, sou adepta, indico, porém, desde que bem aplicado e dependendo do objetivo, né? Então, hoje, os estudos mais recentes apontam que o jejum tem, sim, infinitos benefícios, não só para emagrecimento, né? Então, o jejum, ele promove aí o que a gente chama de autofagia. Então, ele faz a morte, né? Ele faz um detox ali do lixo celular, né? Então, nós temos a nossa renovação celular ali durante o período do sono. E o jejum intermitente, ele faz a faxinona aí do nosso organismo. Então, é o melhor detox que tem. Então, o jejum intermitente, ele tem, sim, esses benefícios. Ele melhora aí, como, por exemplo, o hormônio GH. Então, até uns 3 anos atrás, assim, eu tinha resistência de acreditar no jejum intermitente, porque eu acreditava que o meu paciente, se fizesse jejum, haveria perda de massa magra. Mas muito pelo contrário, durante o jejum você melhora alguns parâmetros de produção hormonal, como, por exemplo, o GH, que é um dos responsáveis pelo ganho de massa também. Então, não há esse malefício. Porém, esse jejum, ele precisa ser bem aplicado e eu não acho interessante fazer o jejum como estilo de vida, né? Uma coisa é você fazer low carb como estilo de vida, ok. Sim. O jejum intermitente, ele é uma estratégia, né? Então, o que eu acho interessante? Você fazer ciclagem. Então, você faz o jejum intermitente por um tempo, depois você volta a tomar o seu café da manhã, faz o jejum de 16 horas, depois faz o de 12. Tem alguns estudos mais recentes falando de jejum 5x2, né? Que você faz 2 dias de um jejum mais restrito, os outros 5 dias uma alimentação livre. Então, eu sou fã, mas eu vejo muitas pessoas praticando errado. Tem muitas pessoas que chegam no consultório e que falam, Lu, eu já faço jejum e a pessoa tá com 80 quilos, né? Então, o que acontece? A pessoa faz esse jejum, por muito tempo, ela promove no corpo dela o que a gente chama de cronodisrupção. Então, o nosso corpo tem ali o que nós chamamos de relógios biológicos, tá? Então, a gente se acorda para comer, se acorda para despertar, se acorda para, né, ir pro batente. Quebrar fazer esse jejum por muito tempo, você promove aí o que hoje a nutrição mais moderna chama dessa cronodisrupção. Então, aí você pode ficar irritado, você pode ter uma mudança nessa tua produção hormonal. Então, em curtos períodos, fracionado, bem monitorado, avaliando aí as outras refeições na janela, né, que vai se comer. Então, por exemplo, um jejum de 16 horas, que você vai pular o café da manhã, as suas outras refeições, ela tem que ser bem distribuída, porque às vezes as pessoas falam assim, né? Ah, já que eu faço jejum, então posso comer a feijoada amanhã, quarta-feira, né? Então, isso tem que estar muito bem equilibrado para que você colha benefícios e não coloque a tua saúde em risco. Lu, e é verdade que se você fizer o jejum intermitente sempre no mesmo horário, sempre igualzinho, no mesmo dia, o corpo ele acostuma e já não dá mais retorno? Sim, tem uma adaptação, né? Nosso corpo é a máquina perfeita, né? Ele se adapta. Então, ele se adapta e pronto. Exatamente, se adapta. Então, é o que eu te falo. Às vezes, eu tenho pacientes ali na casa dos 80, 90 quilos e fala assim, eu não sinto fome de manhã. E quando eu vou avaliar o consumo alimentar desse meu paciente nas outras refeições, às vezes o paciente come só um pouquinho. Então, aí eu preciso estimular, eu preciso, assim, orientá-lo muito bem de que, olha, você precisa fazer a máquina girar. É como a gasolina para o teu carro. Se você não põe, o carro não anda. Então, às vezes, as pessoas estão sobrepeso, comem pouquinho, e aí o metabolismo ele vai ficando cada vez mais lento, né? O corpo ele vai entrando nessa adaptação e ele fica como a vacina, ele fica ali vacinado.
opa, já que você está fazendo muita restrição, então um pouquinho que você come, uma salada que você come. Eu vou guardar, vou armazenar. Eu vou armazenar. Exatamente. Eu falo que é igual dinheiro na conta, né? Não é que você não gasta, pelo menos deveria ser assim. Então, aí até já respondendo uma pergunta aqui da Márcia, se ela poderia fazer todos os dias 12 horas. É isso, vai ficar acostumado o corpo e já... Sim. O de 12 horas, Ana, o de 12 horas eu acho até interessante, né? E é até eu adoto isso nos meus grupos, nos meus protocolos. Porque imagina, é interessante a pessoa jantar cedo, até pensando nessa coisa de crononutrição. É muito interessante você ter um jantar cedo para que nesse período noturno seu corpo já esteja em repouso, seu corpo não esteja ali trabalhando para a digestão do jantar. Seu corpo já esteja se preparando ali para você ir diminuindo a bola e produzindo melatonina. Então, vai diminuindo as luzes. A gente chama isso de higiene do sono, né? É você ir se preparando para dormir. Então, não ficar com o celular, não ver notícias ruins, não de preferência, né, Ana? Não fazer exercício físico à noite, porque tem pessoas que ficam agitadas, então tem dificuldade de entrar nesse modo. Demora um pouco mais para relaxar e para dormir. Exatamente. Então, se a pessoa tem um jantar mais cedo, ali por volta de umas 7h30, 8 horas da noite, e ela vai ter esse café da manhã, na manhã seguinte, por volta de umas 7 horas da manhã, o de 12 horas, perfeito. Eu acho interessante até fazer, porque aí... E aí pode manter todos os dias. Pode manter. Legal. Agora, o que eu vejo as pessoas praticando, na maioria dos casos, é o jejum de 16 horas. Que pula o café da manhã e só vai ter o almoço ao meio-dia. E com uma alimentação sem muita qualidade. Aí esse jejum não tem benefício. Aí não adianta. E uma outra pergunta que eu tenho para te fazer. Eu vejo muitas pessoas assim, ó, fez o jejum de 16 horas, aí volta. Quando você volta, tem que cuidar também o que vai comer. Exato. Ó, para vocês terem uma ideia, cada caso no meu consultório que eu me divirto, assim. A cliente ria, que ela fala assim, Lu, sabe o que eu faço? Eu faço jejum de sábado, que ela vai pra praia, então ela não toma café para poder tomar cerveja à tarde na praia. E eu falei, mulher de Deus. Ela corre o risco de ter uma hiperglicemia, porque assim, quando você está sob jejum, os seus níveis glicêmicos estão ali baixíssimos, né? Até pessoas que têm... Então era melhor comer. Até pessoas que têm tendência a ter hipoglicemia, não é interessante fazer o jejum, porque essa pessoa pode ter ali quadros de tremedeira, de mal-estar, até de surtos de desmaio, né? E aí, essa pós-refeição, você tem que quebrar esse jejum com proteínas e gorduras boas, nunca com carboidratos, né? Já tive pacientes que me disseram assim, Lu, me deu uma dor de cabeça depois que eu quebrei o jejum, me deu um mal-estar, um enjoo. Eu falo, o que você comeu? O almoço não estava pronto, tomei um suco de uva. Bem, errado, né? Porque o suco de uva é carboidrato puro. Então, dá esse pico nessa glicemia, de fato, você vai passar mal. Então esse jejum... Você volta do jejum 16 horas, toma um suco de fruta. Sim. Vai lá em cima. Glicemia lá em cima, entende? Então, quebrar esse jejum ou com uma refeição completa, né? Ali, preferencialmente a refeição do almoço, que deve ser composta por poucos carboidratos, boa fonte de proteínas e gorduras boas, né? Quando eu tô falando gorduras, eu não tô falando a gordura do bacon, eu tô falando gordura de azeite, umas sementes na salada. Um ovinho com semente, azeite. Exato, entende? Ou aquilo, Lu, mas me deu fome, como às vezes algumas pacientes, me deu fome, eu estava numa reunião e eu ia almoçar só mais tarde. Come umas castanhas, toma um colágeno, uma fonte proteica, um shake proteico, mas nunca quebrar esse jejum com carboidrato simples, com bolachinha, com suco, uma bala. Você vai passar mal. E até acaba tirando um pouco o efeito desse jejum. O efeito que eu digo assim, ó, não tem tanta validade, né? Exatamente. Então precisa ver o pra quê e o porquê você quer fazer esse jejum intermitente, né? Às vezes é isso, a pessoa, não acordo com fome. Será que você não acorda com fome ou de repente é só uma questão de se planejar com alimentos que te apetecem mais, né? Eu sempre falo isso, por exemplo, eu adoro ovo, mas tem dias que eu não tô afim de comer ovo, e tem dias que eu não tô afim de comer 6h30 da manhã, que é o horário que eu acordo. Então eu treino, às vezes eu vou pro consultório, esse meu café da manhã vai ser por volta de umas 10 horas da manhã,
Às vezes eu como lá na mesa do consultório mesmo, mas é uma forma que eu encontrei de ter o café da manhã, porque o jejum, ele é muito prático de fazer, né? Então, Sim. tem pessoas que fazem jejum por falta de planejamento. Porque acorda atrasado e fala, ah, não, é mais fácil fazer jejum, tomar um cafezinho e sair para a correria. Eu tô adorando aqui em casa, a gente não janta mais, então não tem mais aquela preocupação de Olha só. cozinha, procurar, nossa, tá ótimo. Que legal, que legal, que legal. Mas às vezes é isso, então esse jejum precisa ver se de repente você não está utilizando ele só como forma de tipo pular uma refeição sem pensar nos malefícios aí, sem colher os benefícios que esse jejum Ô, Lu, pode te trazer. e voltar do jejum com suco verde. Pode ser uma alternativa interessante. Pode ser uma alternativa interessante, até porque nesse momento do jejum, que está tudo limpinho ali, você tem uma absorção melhor. Então, Sim. você vai ter aí uma absorção desses micronutrientes, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa no suco verde, a couve tem lá zinco, tem fibras, tem magnésio. Então, você vai ter uma absorção melhor desses micronutrientes. É uma alternativa interessante, sim. Legal, legal. Tem uma perguntinha aqui, melhor colágeno cápsula ou em pó? Olha, eu particularmente, eu gosto mais do pó, porque quando você pega um sachê de um bom colágeno, ele vai ter algo em torno de 9 gramas de proteínas. Ele vai ter micronutrientes como vitamina A, vitamina C, dependendo do colágeno, aí tem zinco também, né? Um bom colágeno. E dificilmente você vai conseguir essa quantidade, principalmente, né? Vocês sabem que eu sou doida da proteína, em cápsulas. Então, precisa de muitas cápsulas para você ter essa mesma quantidade, essa mesma qualidade que você tem num sachêzinho. E o sachê dá saciedade, né? Então, às vezes, tem pessoas que, mas eu não consigo me programar com lanche, né? Atendo muito pessoas que trabalham no corporativo, em bancos. Um sachêzinho de colágeno com umas castanhas, de repente, pode te suprir aí na correria de um lanche da tarde, por exemplo. Já ajuda, né? Já ajuda bastante. Já ajuda bastante. Eu prefiro o em pó, porque o em cápsula é muito pouquinho, né? Sim, sim. Agora é aquilo, precisa avaliar a qualidade desse colágeno, verificar se não é um colágeno cheio de corantes, de maltodextrina, de adoçantes. Então, tem que ser um produto que a gente chama de clean label, né? O que é esse clean label? Um produto limpo de aditivos químicos. Uhum. Tem alguns nomes, né? Que quando a gente lê o rótulo, tem alguns nomes que a gente já tem que eliminar Sim, direto, né? sim. Eu tinha um professor da pós-graduação, aquele que ele dizia, se você não consegue nem pronunciar um nome, se você tem dificuldade de ler e pronunciar, precisa de óculos para ler, que dirá Tira o seu fora. metabolismo digerir tudo isso, metabolizar tudo isso. Já tira fora, né? Exato. E tem que ter, e é bom que ele tenha lá vitamina C, zinco, né? Sim, a vitamina C ela é uma precursora do colágeno. Então, quando você tem um colágeno que tem essa vitamina C, você vai ter uma absorção melhor. Ah, Lu, mas meu colágeno não tem. Então, toma esse colágeno com um limãozinho espremido, uma água com limão, ou de repente chupa uma laranja junto, e você vai ter um melhor aproveitamento desse colágeno. Exatamente. Gente, olha só, aqui em cima tá o meu nome ali, né, da minha página, e se clicar na setinha, já aparece a página da Lu Porto. Quem não tá seguindo já segue a Lu, não vai sair da live, é só ali seguir. Quem não tá me seguindo, vai ali e me segue também. Serão bem-vindos. Serão muito bem-vindos. A gente está chegando no final aqui da nossa live. Se deixar, a gente fala. Passa rápido. Falei, eu já falo passa pouco. rápido. Esse assunto, então, que eu amo. E aí eu tô aqui olhando para ver se tem alguma pergunta mais aqui para gente encaminhando aqui para o final, né? Que a gente já está aqui, falta 4 minutinhos para encerrar. E o Instagram, ele estava deixando mais de 1 hora, agora ele anda derrubando. Então Não está mais deixando? Não tá. Eu acho que ele tem deixado aquelas lives assim com muita gente. Hoje à tarde eu vi uma que ficou 1h20, mas tinha 600 pessoas na live. Entendi. Mas eu tenho visto lives sendo derrubadas, então me preocupa e eu não quero perder a live. Que aí você deixa salva lá para quem não pôde assistir. Isso. Então, eu estou vendo aqui se tem alguma pergunta. Não estou vendo pergunta nenhuma, estou procurando aqui.
Acho que já fizeram. Lu, você quer fazer suas considerações? Alguma coisa que você queira comentar mais? É isso. Só agradecer pelo convite. Espero que as informações que nós trouxemos aqui tenham sido claras. O assunto é bem extenso, é bem amplo. Sim. Daria para a gente fazer. É uma coisa que eu quero me programar, trazer mais lives, mas de verdade, às vezes a rotina acaba consumindo, né? Mas reflitam sobre isso, né? O quanto que você tem dado a importância e nos teus hábitos, o quanto que você tem se percebido, né, no teu comportamento alimentar, no teu exercício físico, de colocar o teu corpo em movimento, de cuidar da tua mente, né? Eu gosto muito de falar desse assunto também, porque se você não tá com a cabeça boa, você não vai conseguir pensar mesmo na tua alimentação. E a alimentação, infelizmente ou felizmente, não sei, é o prazer mais rápido que a gente tem, né? Comer é bom, gente. Eu não tô falando que comer não é bom. Comer é prazeroso, né? Só que se você e esses não tomar... dois focos, né? O cuidado para gente na longevidade ativa, saudável, melhora o humor, melhora ânimo, tudo, a saúde, são esses dois pilares. Exercício físico e alimentação, eles têm que andar juntos. Sim. Não dá mais para gente imaginar quem não faça, dependendo da idade, não dá mais para gente imaginar quem não cuide da sua alimentação e quem não pratica exercício físico. Exato. Então, busque isso, né? Porque às vezes, principalmente chega final de semana, as pessoas entram naquela, né? Mas eu mereço comer uma pizza, né? Como forma de compensação. E às vezes esse conforto que você está buscando, essa produção de serotonina, de bem-estar, você encontra no exercício físico também, né? Também. Pode comer uma pizza sim, mas não tenha só isso como fonte de prazer, né? A vida tá aí cheia de prazeres para a gente usufruir. Então, volto a repetir, comer é bom, mas não deixe que isso seja o teu gatilho. E a gente pode trazer aquela estratégia também, dependendo de como você está. Se você já está num bom nível de exercício físico, num bom nível de alimentação, no peso bom, faz aquela regrinha 80-20, né? 80% na tua dieta, exercícios, e 20% você se permite. Exato. Você precisa emagrecer, se precisa se cuidar, faz 90-10. Exato, eu gosto muito de falar sobre isso. Exato. Faz 90-10. Tem uma última perguntinha aqui do colágeno para indicar. Marca, eu não sei, mas ele tem que ter Verisol, né? Sim. O Verisol, eu, na verdade, não posso falar de marcas, tá, meus amores? É uma questão de código de ética, mas ele tem que ter o componente, tá? Na verdade, o colágeno ele é uma molécula muito grande, né? De uma proteína. O colágeno é derivado das articulações de animais. Então, de fato, o colágeno não penetra na nossa pele. Por isso que às vezes a gente fala, colágeno não funciona. Mas hoje nós temos aí o que a biotecnologia, nanotecnologia, né? Eles pegam esse colágeno e partem eles. Então, tem duas tecnologias. Do Verisol, que extrai ali essa qualidade melhor do colágeno, e o Peptan. Hoje é um mais moderno, assim, também, que o Verisol. Então, tendo uma dessas duas tecnologias aí, e sem muitos aditivos químicos, uma boa qualidade proteica. Legal. Que ótimo, gente. Lu, muito obrigada pelo teu tempo, a disponibilidade. Todas as pessoas que passaram aqui, olha, foi muita gente que passou aqui hoje. Que legal. Agradeço imensamente todo mundo. E quem estiver por aqui e não está ainda participando da jornada, minha jornada aí do Corpo Saudável, que são 2 semanas, vai lá no link da minha bio, se inscreve, começou ontem. A gente está tendo aulas e a gente está tendo pessoas maravilhosas, profissionais, como a Lu, que está aqui hoje, que deu essa aula para a gente. Lu, muito obrigada. Sempre adoro bater papo contigo. É sempre muito rico. É muito gostoso essa conversa aqui. Que bom. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Obrigada a todos vocês que estavam aqui conosco. Tiverem alguma dúvida, algum assunto aqui que não foi bem esclarecido, mande lá no direct, no meu ou da Ana, que eu vou ter o maior prazer de esclarecer. Bacana. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Lu. Beijo grande e até amanhã. Amanhã, 19 horas, tem aula de HIIT. Legal. Vamos suar. Lu, você está convidada. Vem. Será um prazer. Será um prazer. Todas estão convidadas. Vamos lá. Show. Beijo grande, gente. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.